nos últimos anos defendeu o Tubarão pelo Campeonato Estadual, agora você tem essa oportunidade de jogar pelo Avaí, mas não há como negar que se pensa muito no Campeonato Catarinense, mas a cabeça fica voltada também porque vem lá na frente que é a Série A do brasileiro, né? Semana de estreia, né? A ansiedade vai batendo, friozinho na barriga, a gente não vê a hora de chegar quinta-feira pra gente poder entrar em campo, voltar a jogar, que é o que todo jogador gosta, né? Jogar, treinar, é ruim pra todo mundo. Mas eu particularmente estou com pensamento somente no catarinense, né? Como você disse, eu vinha disputando pelo Tubarão, o último catarinense, agora eu venho pelo Avaí. Sei que os objetivos do clube maiores do que o Tubarão, então sei da responsabilidade, então eu penso somente no catarinense, né? A gente tem que pensar no hoje, tem que esquecer no primeiro momento a Série A. A gente tem que procurar fazer o melhor desempenho em todos os jogos no catarinense para que a gente possa chegar bem, se Deus quiser, nas finais e também muito bem para a Série A. Então a gente passa muito pelo catarinense para depois a gente pensar na Série A. E que avaliação você consegue fazer dessa pré-temporada, né? Nos últimos anos a pré-temporada para os times já tem sido mais curta em função do calendário apertado que é aqui no Brasil, né? Mas que avaliação você consegue fazer desse trabalho de pré-temporada aqui em Águas Mornas? Realmente, né, o período acredito que não seja o adequado, né? A gente, para estar 100%, eu acredito que a gente precisaria de mais alguns dias. Mas nós jogadores, a comissão técnica, procuramos aproveitar cada momento que a gente teve aqui em Águas Mornas. Foi muito bom para a gente ter passado essa pré-temporada junto, para a gente se entrosar, se conhecer, melhorar a parte física. Então foi muito bom essa pré-temporada. Espero que quinta-feira a gente possa estar ou 100% ou próximo de 100% para que a gente já possa começar o campeonato bem. Agora, pelo que a gente tem visto aí, pelo menos nos primeiros coletivos da semana, ainda com o Evandro no comando, né, a gente tem visto você na formação titular, formando aquela dupla junto com o Pedro na frente da zaga, né? Como é que está sendo isso? O que tem sido passado para vocês? Você naquela função, você fica mais como o primeiro, reveza com o Pedro, como é que é? Então, o professor deve fazer mais algum trabalho essa semana, né, para definir a equipe. Mas nos outros treinamentos que a gente fez, como você disse, veio eu e o Pedro atuando um do lado do outro. Ano passado a gente tinha mais liberdade porque tinha o Jutsu para proteger mais a zaga, que era um primeiro volante. Hoje, como joga eu e Pedro lado a lado, o professor pede que alterne, né? Quando eu sair, o Pedro fique, quando o Pedro sair, eu fique. Então a gente não tem um primeiro volante de marcação, aquele que só vai marcar. A gente tem dois jogadores que tem uma boa saída de bola, tem uma boa qualidade no passe, então a gente só tem que alternar. Quando eu sair, o Pedro ficar, quando o Pedro sair, eu ficar, pra gente proteger a zaga e não deixar o time todo aberto, podemos dizer. Então, acredito que eu e o Pedro vai jogar lado a lado sem ter o primeiro volante, mas que alterne para que a gente possa sair pro jogo e ajudar a defesa. Quando você lembrou bem, né? O Judson acabou não ficando, foi pro futebol dos Estados Unidos, mas a gente estava habituado a ver o Judson fazer aquela função de primeiro, aquela formiguinha correndo o tempo todo, né? Como é que vai ser essa readaptação sem o Judson fazendo esse revezamento, já que não tem um primeiro volante mesmo, né? A gente tem que se entrosar o mais rápido possível, né? Antes o Judson fazia esse trabalho de marcação e dava liberdade para eu e o Pedro conseguir chegar ao ataque. Então agora eu e o Pedro vai ter que se alternar, quando ele sair eu tenho que ficar para proteger a zaga. Então a gente vai ter que se entrosar, se superar dentro de campo. Acredito que eu e o Pedro, a gente não é um grande marcador que nem o Judson, mas a gente vai ter que se adaptar o mais rápido possível porque é uma nova formação. Agora a gente joga com um meia clássico, que é o camisa 10, que cria jogadas, e antes jogava eu e o Pedro saindo de trás como um segundo volante. Então mudou um pouco o esquema, então a gente tem que se adaptar o mais rápido possível para que a gente possa conseguir as vitórias. Você vê o Avaí como favorito para a conquista do título do Catarinense ou dá para colocar a Chapecoense também, até porque são os dois representantes do nosso estado na primeira divisão? São duas grandes equipes, né? Com certeza, em todos os anos a Chapecoense, o Avaí entra no Catarinense pensando no título, e acredito que esse ano não vai ser diferente. Claro que a gente tem que pensar jogo a jogo, a gente não pode pensar lá na frente sem antes fazer a pontuação necessária. Então a gente vai se adequando ao campeonato, como eu te disse, a gente ainda não está 100% fisicamente, então a gente vai se adequando ao campeonato. A gente tem que conquistar os pontos no começo do campeonato, quando chegar lá na frente a gente buscar esse título. O que é que já foi passado para vocês sobre o Metropolitano, né? O time que vem dirigido pelo Mabília, que já tem uma certa experiência no futebol aqui de Santa Catarina como treinador, e é um time que já vem treinando há um pouco mais de tempo também, né? Eles estão há um bom tempo treinando, né? Acredito que naquela questão que eu disse da preparação física, eles possam estar um pouquinho à frente.
mas o professor deve passar mais coisas sobre o Metropolitano durante essa semana. Eu já trabalhei com Mabilha no Tubarão, então já sei um pouco também do estilo de trabalho dele. Então vamos conversar essa semana com o professor, ver o que ele vai passar pra gente mais pontual, para que a gente não seja surpreendido na estreia. E como é que está essa adaptação com os novos jogadores que chegaram aí? Tranquila, né? O grupo do Avaí aqui, assim como eu cheguei, eles me receberam muito bem. Acredito que os novos jogadores foram muito bem recebidos. Já estamos se entrosando dentro de campo, fora de campo, todos se dando bem. Então acredito que a chegada deles vai ser muito positiva para o nosso grupo. E o Matheus Barbosa está cada vez mais entrosado com a camisa do Avaí? Com certeza, no começo do ano passado a gente chega um pouco tímido, por ser um clube maior do que a gente estava anteriormente, mas já acredito que ano passado mesmo já estava bem mais entrosado, pude fazer boas partidas. Acredito que, se Deus quiser, esse ano tenha a evoluir muito ainda para ajudar o Avaí tanto no Catarinense quanto na Série A.